Se você trabalha com React, eu acredito que algumas vezes você já deve ter se deparado com a key prop. Aquela prop que tu tem que passar sempre que tu quer pôr um array na tua tela, sabe? Aquela key. Então, mas tu já parou pra te perguntar pra que ela serve? Ou exatamente por que é preciso dela pra trabalhar no React? Se tu tem curiosidade pra saber como a key prop funciona melhor, fica até o final do vídeo aí que hoje a gente vai destrinchar um pouquinho do funcionamento dela pra tu entender certinho como que ela funciona. Beleza? Roda a vinheta, pai! Fala raça, Pedro Nock aqui e possivelmente se tu é programador React, tu já deve ter te deparado muito com a key prop, né? Aquela propriedade que a gente tem que ficar passando toda vez que a gente quer iterar sobre um array e renderizar a nossa árvore de objeto com esse array. E eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado para que serve essa aqui, certo? Hoje nesse vídeo a gente vai entender como funciona a parte de diff do algoritmo do React e por que ele usa essa aqui para tornar o teu app mais performático e também melhorar o render. Também como tu pode melhorar e trazer mais performance para tuas aplicações usando aqui da maneira correta. A gente vai pegar alguns tricks também e o que não fazer com a chave key, beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu queria te pedir aquela inscrição marota que a gente sempre pede antes do vídeo para vocês, porque cara, é muito importante a inscrição de vocês para mim, para que eu possa continuar fazendo esse conteúdo que eu faço para vocês direto. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal que tu vai estar me ajudando demais. Então, isso aqui é uma situação bem comum que a gente tem quando a gente coda React, que é a gente quer passar um array, a gente quer renderizar o nosso array dentro de uma lista, e normalmente quando isso acontece, o React até renderiza a nossa aplicação, mas ele fica jogando esse warning aqui na nossa cara, dizendo que cada item deve ter uma chave única, uma key única. O que acontece? Toda vez que você vai renderizar algum array de forma automática dentro do JSX, como é o caso que eu estou usando o iterador para isso, o React ele vai te pedir uma chave única, porque ele não sabe identificar que item é qual ali dentro, e isso influencia bastante nos algoritmos de performance dele, diferente de quando você tem algo assim, que é já uma lista estática, vamos dizer, né? Uma lista que ele conhece e ele sabe o que tá aqui dentro e ele não precisa da tua ajuda para otimizar o render dele. Ele usa um conceito chamado de Virtual DOM. É um conceito um pouco, às vezes, nebuloso, as pessoas não sabem como funciona, mas eu vou dar um exemplo de uma maneira bem simples aqui para vocês, tá bom? Quando você renderiza o JSX, aquele HTML que você bota ali dentro do JavaScript, na realidade o teu código está sendo transformado em um código de JavaScript e é exatamente isso aqui, um objeto, tá? Com vários objetos dentro, ou arrays, ou outros tipos de objeto ali dentro, certo? No caso da nossa lista, então a gente tem esse UL e a gente tem alguns childrens aqui, que é o array que a gente passou. Vocês podem ver que a gente não tem nenhuma key aqui, certo? E cada uma delas tem o seu filho. O que acontece em termos de Virtual DOM? O Virtual DOM ele é como se fosse uma árvore mesmo, tá? Pensa na estrutura de uma árvore e para cada elemento, para cada componente, ele tem dos seus filhos e assim por diante. Então, a primeira imagem que a gente tem no nosso Virtual DOM seria esse aqui. A gente tem ali o nosso array e para cada um desse array a gente tem um elemento com uma chave null, tá? O que acontece se eu fizer uma atualização ou atualizar o state, né, do meu componente? E o que acontece com essa árvore? Vamos dizer que eu removi o meu segundo elemento, tá? A gente continua sem o key. O Virtual DOM, ele faz de novo todo aquele check e ele entende que um elemento saiu. Ele não sabe exatamente qual é, porque a gente não tem uma key para ele, mas ele entende que ele tem que remover esse elemento. Isso acontece e logo em seguida ele faz um mounting, faz o diff, que aqui eu chamei de um diff ruim, tá? E depois ele faz o mount do componente novamente sem aquele elemento ali, certo? É assim que o Virtual DOM compara as árvores para criar uma nova. Mas por que isso aqui é um diff ruim?
Lá na documentação do React tem uma parte onde fala sobre o reconciliation, tá? Reconciliation é esse processo de diff que o Virtual DOM faz entre a árvore antiga e a árvore nova para saber o que precisa mudar e de certa forma otimizar o render. Então, quando você não passa uma chave por React, o que pode acontecer é o seguinte: vamos dizer que você tenha outra atualização de estado aqui dentro, certo? Só que dessa vez você acrescentou um item novo e modificou os dois primeiros botando esses caracteres aqui. Agora, o que vai acontecer? A nossa árvore que tinha 2 elementos, ela simplesmente vai remover esses 2 ou será que ela vai alterar esses 2 e acrescentar esse novo? Será que esse novo vem aqui ou vem lá? O que acontece? Por isso que eu chamei de bad diff. Como ele não sabe qual é a chave que identifica cada um desses elementos, ele vai acabar ou se perdendo ou tendo um algoritmo de diff muito lento, porque ele vai ter que recorrer tudo aquilo, fazer o re-render, zerar todo o estado. Então você não está ajudando ele quando você não dá uma key para ele identificar exatamente quais são os elementos ali dentro que mudaram ou que precisam ser mudados. Diferente se você fizer uma atualização de estado usando as chaves certas, e aqui é bem interessante notar uma coisa: quando você usa uma chave, você tem que usar uma chave única e uma string, tá? O que acontece se você não usar uma chave única? Vai acontecer que o render do React, em termos de estado, ele vai identificar o estado do componente baseado na chave dele. Então, se você duplicar as chaves, pode ser que o mesmo elemento tenha o mesmo estado, tá? E a mesma lógica se aplica a usar índices. Eu posso, por exemplo, voltando aqui para o nosso exemplo, eu posso pegar o segundo parâmetro do meu map, que é o índice dele, e posso passar como key. O React permite que isso seja feito. Porém, o que pode acontecer nesse caso? Se você mudar a ordem do array, pode ser que o seu elemento ele troque de lugar e receba o índice de outro elemento. E aí, como eu falei em termos de estado, o estado do outro elemento pode passar para dentro desse componente. E eu sei que você não quer isso. Por isso que é interessante que a chave seja única, tá? E seja uma string. O melhor é ser, por exemplo, um ID do teu banco de dados, alguma coisa assim que já vem pronto. Normalmente é a melhor escolha, tá? Mas voltando aqui, vamos remover esse índice. Voltando na nossa demonstração, então se eu tenho uma chave única e eu mudei todos os meus itens, mas aqueles itens eles já estão identificados pela sua chave única, o que acontece? O Virtual DOM, ele sabe o que ele precisa fazer exatamente com cada item, então ele faz um diff bom, ou seja, ele sabe que aqui ele só precisa atualizar esse componente, porque a chave é a mesma. Aqui ele precisa trocar a ordem desse componente, ou seja, jogar ele lá para o final enquanto ele estava aqui, e esse componente pela chave dele, ele sabe que ele também só precisa atualizar. Então você dá mais ferramentas para que o diff do React aconteça da melhor maneira possível, fazendo com que você otimize a performance da sua aplicação e também não caia em problemas de atualização estado errado e tal. Esses são todos os benefícios de você trabalhar de forma correta com o algoritmo do React. Eu sei que talvez vocês queriam que o React resolvesse isso por conta própria, e eu confesso que também é algo que eu preferia que fosse assim. Eu preferia que ele resolvesse por conta própria o diff. Porém, a gente sabe que essa é a maneira que ele faz as coisas e tranquilo, a gente tem que aceitar, né? Como eu falei, se vocês quiserem saber mais sobre o processo de reconciliation e Virtual DOM, eu aconselho bastante vocês darem uma lida na documentação do projeto, porque tem muita coisa bacana lá. Eu espero que tenha ficado um pouco claro na cabeça de vocês e tenha melhorado um pouco o entendimento sobre a key prop do React, para que ela serve. E se você tem alguma dúvida ou se você quer saber mais alguma coisa, deixa no comentário aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Agradeço demais ter ficado no vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e também me visita lá no Instagram /PedroNauk, porque lá tem conteúdo direto saindo. Então galera, valeu, é isso aí e é nóis!